feedback do episódio. É legal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio do Avalia Connect, que na verdade é o nosso webcast trazendo experts do universo de investimentos e tecnologia. E hoje a gente está com a Tamara da Vita e o Rodolfo da Grit. A gente vai bater um papo sobre search funds, que é um conceito relativamente novo no Brasil, mas já bastante explorado nos Estados Unidos. E eu trago aqui 2 searchers de momentos diferentes em cada fundo. Vou deixar vocês se apresentarem, mas mulheres primeiro, ladies primeiro. Rodolfo, Tamara, conta um pouquinho de você e da Vita. Boa. Antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Acho que é sempre muito legal estar falando sobre o assunto. Saber que está crescendo o número de pessoas também interessadas no tema. Acho que, dando um pouco de contexto, minha história com search funds ela é um pouco peculiar. Eu trabalhei no primeiro search fund aqui do Brasil, que chamava Thakia Capital, em 2015. Então, como a Camila falou, o modelo surgiu nos anos 80 em Stanford, nos Estados Unidos, mas o primeiro search fund no Brasil foi só em 2015. Então, eu tive a oportunidade de entrar no fundo logo no início, participar de todas as etapas, então, da busca, da aquisição da empresa. Depois eu fiquei 5 anos tocando o negócio junto com os searchers, né, os sócios do fundo. Mas sempre soube que quando a hora chegasse, eu queria recomeçar essa história, montar meu próprio fundo e tudo mais. Então, a gente vinha junto com o Vitor, que tem uma carreira assim complementar, e a gente montou a Vita. Então, a gente lançou o fundo no final de 2021. Desde então, estamos buscando aí a empresa certa para a gente adquirir e gerir. Boa, Rodolfo, passa a bola para você agora, fazendo seu marketing. Sim, vamos lá. Eu não conhecia o modelo do Search Fund antes, né? E acabei pensando em 2020, quando eu encontrei meu atual sócio, o Caio. E aí a gente formou a Grit Capital. E quando ele me mostrou o modelo, eu achei muito interessante. Eu falava que é too good to be true, né? Porque eu vou ter a chance de ter o tempo, de encontrar o meu negócio, do sonho, poder empreender com estrutura. Né? Meio que era uma coisa que eu não imaginava que era possível, assim. Então, a gente, em 2020, começou o fundraising e a gente iniciou a operação em meio de 21, foi um pouquinho antes da turma da Tamara. E estamos desde então, aí 1 ano e meio, mais ou menos, no Search. Acho que a gente vai poder falar um pouco hoje dos desafios e da parte boa da história. Boa, legal. Acho que a gente pode já começar direto para as perguntas que o pessoal mais gosta de saber, que é quem tem empresa ou quem aí, de repente, trabalha na intermediação. Se vocês puderem entrar um pouquinho em que tipo de empresa é a empresa ideal, qual que é a cara da empresa ideal para a Vita e qual que é a cara da empresa ideal para a Grit hoje? Acho que essa pergunta que ela tem 99% das respostas são parecidas, mas esse 1% que é diferente faz toda a diferença, assim, para falar bem a verdade. Eu vou começar depois, enfim, acho que vale a pena o Rodolfo falar a perspectiva dele. Como search fund, a gente busca comprar uma empresa só, né? Então, de todas as nossas, tudo que a gente busca numa empresa é uma forma de mitigar risco de uma certa forma, né? Então, a gente gosta de mercados que são grandes, fragmentados, por perspectiva positiva de crescimento. E no final você acha isso em quase todo o setor, né? Então a gente acaba olhando um pouco mais para a empresa e até pelo conceito do fundo, empresas que estão no momento de sucessão, uma empresa familiar, talvez cresceu muito, mas os desafios do futuro são complexos demais, ou enfim, o sócio só não tem mais vontade de continuar tocando. Acho que por esse lado a gente começa a funilar um pouco mais o perfil. E esse 1% diferente, né, quando a gente fala das características, acho que tem um pouco a ver com quais são os desafios daquela empresa específica, né? E garantir que cada um como searcher sente que tem as competências certas para tocar essa empresa e para lidar com esses desafios. Então, acho que muita gente até acha que os searchers vêm sempre os mesmos deals entre eles. E talvez a gente veja, todo mundo, a gente, os fundos de private equity, os fundos de venture capital, talvez a gente veja coisas bem parecidas, mas no final do dia, às vezes o desafio daquela empresa não é adequado para mim, para o Vitor, mas pode fazer todo sentido para o Rodolfo e para o Caio. Então, acho que é justamente nessa linha, né? Mercado, empresa e competências necessárias é que a gente acaba se afunilando e chegando no target certo.
Eu acho que eu agregaria que quando você pergunta a empresa do sonho, é um pouco a empresa que junta o interesse do investidor, do potencial de retorno daquele negócio. Então, é um mercado que cresce, que tem espaço, que dá para a gente juntar esse interesse do investidor com os skills que a gente tem históricos. Então, qual que é o background da dupla, o searcher individual, e o que também faz sentido para a gente, né? Porque aqui, diferente de um fundo financista, vamos dizer assim, que tem um viés totalmente de investimento e um retorno, para a gente brinca que é a nossa vida, né? A bala de prata. Então, a gente vai investir num negócio que a gente vai entrar, que a gente vai tocar no dia seguinte. Acho que esse é o grande ponto que traz comprometimento, traz retorno para o investidor, traz segurança, mas para a gente é uma escolha de vida. Então, questões como geografia, onde eu vou morar, o que eu vou fazer, o que é esse business que eu vou tocar, qual que é meu dia a dia, quais são as pessoas, são coisas que importam mais do que numa tese normal, vamos dizer, né? Porque a gente vai estar lá no day after com a camisa daquela empresa. Então a gente tem que se ver muito lá. Então acho que eu e o Caio, especificamente pra gente, a gente gosta de ir, conhecer, pisar no chão mesmo e ver o que é o negócio, sabe? Não é só uma questão de número de valuation. Bom, eu acho que isso é realmente fundamental, inclusive para as pessoas que estão ouvindo. Não sei se todo mundo conhece o conceito, né, de search fund, mas enfim, é um fundo que no final das contas vai adquirir uma empresa, mas não só adquirir, né, mas gerir essa empresa. Então tem uma questão que é bem diferente mesmo do que um fundo de private equity, então de repente até dos investidores financeiros que nem posicionado pelo Rodolfo. E aí, na verdade, existem outros desafios, né? Então, de quem pilota aí um search. O que vocês acham que é, de repente, o maior desafio de ser um searcher e a parte mais legal, assim, de repente, do business? Depende do mês, né, Tamara? Vamos lá assim, fevereiro de 2023. Fevereiro, daqui a pouco março, né? Mas vamos falar que ainda é fevereiro. Acho que é meio interessante essa pergunta, assim, porque eu acho que talvez cada dia você pode falar, né, o maior desafio de hoje é esse, mas quando eu vou só olhando todo, pelo menos aqui, né, eu e o Vitor, a gente, de todo trimestre, a gente manda uma atualização para os nossos investidores e é um momento um pouco de reflexão, né, para a gente ver realmente como foi, né, o trimestre. E acho que sempre volta no desafio ser a consistência que vem junto de uma resiliência emocional muito importante. Porque no final, o desafio micro, o dia que você coloca em perspectiva, ele é um problema daquele dia ou para aquela semana, mas no todo ele dilui bem. Mas você, acho que conseguir se manter focado, por mais que, por um lado, você se envolve emocionalmente, como o Rodolfo falou, você tá em live, você tá na empresa, tomando café com o pessoal, passando um dia na operação, se imaginando como é estar lá, falando, olha, se eu vier morar nessa cidade, que lugar que é bom de morar? Por um lado tem isso, mas por outro você precisa continuar sendo muito racional e objetivo para garantir que esse viés não seja mais importante no processo de tomada de decisão. Claro que ele contribui, você vai numa empresa que ela tem números maravilhosos, mas a cultura não funciona, né? Você não se identifica com a cultura. É um novo, pelo menos pra gente. Mas acho que, então, objetivamente, acho que o desafio vai em gerenciar bem os ups and downs do processo e ser consistente no resultado, independente dessas turbulências aí do caminho. Eu acho que eu só agregaria um ponto que é alinhar expectativas e interesses bem diversos no negócio. Às vezes eu sinto que a gente está, sendo puxado para todos os lados, porque o investidor tem um interesse, o vendedor, obviamente, tem outro, aí você tem o advisor que tem outro, às vezes você tem a turma da auditoria, do advogado, não sei o que, tem um monte de prestador de serviço no meio, que não é que tem outro interesse, mas tem outro viés de olhar, e enfim, tem uma pessoa lá no meio que é você, que fala, puta, eu também tenho uma opinião, eu também tenho um interesse. Então, assim, para um dia eu fechar e dar certo, você tem que ser um bom arquiteto aí de alinhamento das expectativas de todo esse grupo de stakeholders que não é trivial, assim. Total, acho que esse ponto que você mencionou até, Rodolfo, de ser um timing diferente também, né? Porque eu acho que o searcher, ele tem um período para fazer essa aquisição, é uma decisão super importante. E querendo ou não, vocês acabam olhando um pouco de tudo, né? Assim, de todos os tipos de indústria, todos os tipos de negócio. Então, é uma aventura ali de estudar um pouco mais sobre diferentes setores, business units, né?
econômicos de diferentes segmentos, empresas, tamanhos, etc. E hoje, assim, olhando, acho que um dos pontos que foi bem falado nos últimos meses é que, putz, o mercado de longo prazo não foi tão afetado assim por esse rebuliço que aconteceu no segmento de tecnologia, nem em alguns outros segmentos que foram super afetados com o Covid também, e com agora essa recessão que a gente não sabe se começou, se terminou, se a gente ainda tá nela, a gente está aqui vivendo emoções, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer para vocês realmente isso é verdade? Quando a gente olha para os últimos meses, arrisco dizer aí 2022, 2023, como que foi, assim, o segmento do search, como que vocês sentiram isso? Pode ser em termos de deal flow, em termos de negociação, como que tem sido isso para vocês? E aí depois fazer um comparativo, assim, porque eu acho que ambos já olharam tanto empresa de economia real quanto empresas de tecnologia, né? Eu imagino que seja assim, até o timing, de repente, do pessoal das empresas é diferente. Conta um pouquinho para mim aí como que foi essa experiência. Eu não estou começando todo. Não, vai lá, segue, tá bom, porque daí você vai lá na frente, você erra e eu ajusto, vai. Você literalmente por isso que eu tô passando a bola. Vai lá. Bom, vai rápido aqui, então. Acho que esse ponto do longo prazo é um que em tese, é verdade, né? Então, acho que os investidores de search fund, eles olham ao longo prazo, e quando você olha todo o material, todas as pesquisas sobre search fund, você realmente sempre vê os vintages super bem definidos de retorno consistente nesse período. Então, acho que isso é muito positivo, porque dá um conforto de que, independente do momento em que o investimento aconteceu, o desinvestimento vai acontecer no momento que seja mais propício, né? Então, a gente não ter um prazo de saída é muito benéfico nesse sentido. E a própria diversificação do investidor faz com que talvez ele consiga um descasamento entre momentos, né? Então, acho que a maior parte dos nossos investidores, por exemplo, são internacionais, e o Brasil representa uma fração pequena, né, do todo. Então, acho que isso ajuda. Então, acho que realmente existe essa visão, mas talvez ela seja mais verdade para alguns investidores do que para outros. Porque à medida que o ecossistema foi crescendo também, existem investidores que mais tradicionais, a gente chama, que montaram um search fund há 10, 15, 20 anos atrás, agora investem em fundos institucionais, family offices, que talvez são mais acostumados com uma visão de longo prazo, mas tem outros que também são muito bem-vindos, que são investidores mais jovens no ecossistema que estão aprendendo também a lidar com isso. Então, eu acho que no final do dia, a visão é de longo prazo e ninguém aqui toma a decisão pensando no curto prazo, mas é óbvio que o que acontece naquele momento tem decisões e tem consequências práticas no dia a dia do negócio. Então, sei lá, se você tem um business que é mais capital intensive, naturalmente, num momento de taxa de juros mais alta, isso vai prejudicar o seu negócio, né? Ou vai trazer, talvez, desafios diferentes. O que não significa que esse negócio não é um bom negócio. Talvez você compre ele por um desconto agora por causa disso, por exemplo. Mas acho que no final é garantir que a sua base de investidores vai estar alinhada com você, né, e com a estratégia e estratégia da empresa para garantir que as pequenas variações de curto prazo não atrapalhem a tese como um todo. Eu acho que, assim, tem uma expectativa, às vezes, do investidor, principalmente, de que esse ajuste de preços que ocorreu no valuation, principalmente de tecnologia, ela se retrate no nosso dia a dia em preços melhores, em valuations mais baixos e tal. Eu acho que a coisa não é tão rápida assim, não é tão direta, né? É um mercado, obviamente, de líquido. Então, não é que também está tradando na bolsa e caiu ali e mudou o preço. Não é assim. Então, como o processo de valuation, ele é um processo, é objetivo, mas tem uma subjetividade grande dentro. Inclusive até uma pergunta de uma pessoa que está fazendo aqui no bate-papo, quer dizer, a forma como a gente olha o valuation de um negócio, ela é muito fundamentalista, ela é muito assim, qual que é o fluxo de caixa que ele vai gerar quando eu trago isso para frente, quanto que vale a empresa. É diferente de, hoje o múltiplo de EBITDA é tanto para o mercado tal, e por isso eu vou desvalorizar ou valorizar. Então a gente tende a ter um viés mais fundamentalista mesmo, mais pé no chão para precificar. Dado isso, teoricamente, não deveria ser tão volátil assim. Um dia a empresa vale 100, de repente ela vale 10, porque não é isso que tende a reger o nosso mindset aqui, muito pelo que a Tamara falou de longo prazo. Quer dizer, se essa empresa era boa ano passado,
eu olhava ela 10 anos para frente, por que agora ela não vale nada só porque aconteceu lá, sei lá, guerra na Rússia? Óbvio, tem conjuntura, e pra gente a conjuntura é complexa, porque a nossa vida é curta, como fundo. A gente tem 2 anos, 3 anos no máximo. Então, se você cair num período que o mar tá muito revolto, e acho que a gente meio que caiu um pouco nisso, teve eleição, teve pandemia, teve guerra, teve tudo, isso com certeza não ajuda. Mas acho que, olhando pro horizonte do nosso investidor e da nossa cabeça aqui, que é uma jornada de 10 anos ou mais, não é uma jornada de 1 ou 2 anos, é menos crítico, deveria ser menos crítico. Sim, total. Faz muito sentido, assim. E do ponto de vista de empresas, comparando aí o que vocês têm olhado de oportunidade de empresa economia real e empresas de tecnologia, tem surgido, de repente, mais empresas de tecnologia, de repente, justamente pelo cenário atual, de, putz, às vezes, tô vendo essa oportunidade, consigo ir um pouco mais barato ali, ou então, às vezes até tem, a gente via bastante no passado algumas empresas que eram mais empresas de economia real / software, né, que era software houses, que já são aí empresas de tech mais intensiva aí, que não fizeram rodadas de captação, mas que tinham meio que perfil de empresas de família, etc., que acabavam sendo meio que queridinhas de private equity firms e empresas ali um pouco mais robustas também, de repente, fazendo consolidação. Isso tem sido uma realidade para vocês ou, na verdade, não, nem tanto? Cara, do nosso lado, pro nosso deal flow, nem tanto, sabe? A gente já sempre olhou algumas coisas de tecnologia e continua olhando. Cabe mais no nosso modelo empresas que são mais antigas ou não, assim, não é o mundo da startup, não é o mundo da tecnologia pura, e que daí esses caras já tradeavam alto e agora eles tradam meia vez muitas coisas, muitas vezes. Ainda continua sendo fora do nosso range de atuação. Então, pelo menos do nosso lado aqui, mudou pouco. Tem fundos, tem searchers que focam muito no mundo da tecnologia, mas acho que uma coisa interessante de falar é que não é que a gente olha para a tecnologia, a gente olha para empresas que têm um certo perfil e esse perfil casa muito com a tecnologia, que é serviço, B2B, receita recorrente, resiliência, setor que cresce muito. Então, é meio que sem querer, porque a gente é agnóstico, acaba caindo em tecnologias. Mas no nosso lado do Grit aqui, a gente gosta mais de olhar o mundo economia real e tal, então tem pouco impacto. Aqui tenho que concordar também. Acho que tem o fake news também. Acho que ano passado, talvez 21 e 22, pelo menos, um pouco intensos em termos de M&A e tech, eu acho que foi especialmente aquecido. E acho que a consequência é que talvez tinham vendedores mais curiosos, assim, ou empresas que potencialmente podiam estar abertas a uma venda, mas talvez sim, talvez não estavam muito maduras ou muito prontas ainda, e várias delas eram de tecnologia. Então, talvez isso fez com que, até então, né, tivesse um volume maior dessas empresas, mas exatamente pelo que o Rodolfo falou do perfil, elas acabavam evoluindo muito com a gente, por exemplo, né, porque ou não era o momento de uma compra de um stake relevante, ou a maturidade da empresa não se encaixava muito bem com o modelo. Então, no final, pelo menos, para a gente, é uma experiência meio parecida com a do Rodolfo. Acho que continua mais ou menos... As empresas aderentes do passado continuam sendo as mesmas de hoje. Legal, legal. E do ponto de vista, assim, dos dois, que eu acho que eu já falei pra Tamara, né, que eu acho que hoje em dia não existe empresa que não é empresa de tecnologia, né, ou então empresa que tem um pezinho ali em tech, pelo menos, que se você tem um site hoje, ou se você coleta informações, dados dos seus clientes, pronto, já é uma empresa que é praticamente uma empresa de tech. Do ponto de vista de vocês, assim, como futuros gestores de uma companhia, o que levanta um pouco, assim, o que arrepia um pouco que vocês pensem, putz, eu não sou uma pessoa técnica, ou então não tenho um background técnico, estou me aventurando em ser gestor, e aí tem uma área ali de riscos, de repente, que são meio que um mistério ali para quem é gestor de empresa, e não necessariamente só para certos, né? A gente pode falar isso tanto de gestores de empresas tradicionais hoje que também passam por isso. O que vocês acham que é o maior desafio, assim, nesse sentido? Puxando para o viés de tech, porque a gente acaba sendo uma empresa de tech, então tem que puxar a sardinha também. Isso acho que, para mim, tem um pouco a ver com a maturidade da empresa. Então, eu e o Vitor, a gente trabalhei em investidas, mas os dois em investidas de economia real. E daí, naturalmente, dá mais conforto para a gente por esse caminho. Mas, por outro lado, eu acho que
imagina que uma empresa de economia real pode ter um desafio de tecnologia muito grande e difícil, que talvez seja técnico. Às vezes o oposto acontece também, né? De uma empresa de tecnologia ter um desafio que não é mais de produto. Justamente porque é uma empresa madura, com muitos anos e, enfim, o desafio está em, sei lá, vendas, ou o desafio está em governança, ou em qualquer outra coisa do tipo, né? Então, eu acho que aí que entra, acho que o ponto que o Rodolfo falou, que não é tech por tech, mas é entender o que essa empresa faz, né? E se a forma com que ela presta o serviço tem a ver com tecnologia. E o desafio de crescimento dessa empresa tem a ver com o produto, por exemplo. No meu caso específico, eu do Vitor, a gente teria um desconforto muito grande, porque nós não somos técnicos, né? Por mais que tanto eu quanto ele tivemos experiência tangência nesse mundo, não é o nosso core, longe disso. Mas, por outro lado, se é uma empresa que o desafio dela está muito mais ligado a negócios e gestão, daí funciona super bem, né? Talvez se fosse estudar algo alternativo, manter um sócio fundador, se ele for a pessoa técnica com stake minoritário para conseguir te guiar, ou ficar, enfim, numa posição de conselheiro, ou qualquer meio termo, né? Tem um funcionário-chave que representa isso. E acho que, no final do dia, se você não tiver conforto em lidar com esses desafios relacionados à tecnologia, é muito difícil você seguir com os investidores também vão perceber essa insegurança em tocar um negócio. E eu pelo menos, eu sou a pessoa que estou mais no risco, né, mais do que os investidores, porque esse é meu único investimento. Se eu sentir, se o Vitor sentir que individualmente ou em conjunto a gente não é capaz de tocar esse desafio, somos os primeiros a falar, olha, super legal, mas pra gente não dá certo, sabe? Eu acho que tecnologia é engraçado, é que nem mercado financeiro. Você fala, o mercado financeiro, como se fosse uma coisa só, né? Como se fosse uma coisa homogênea, e não é, assim, acho que dentro de tecnologia a gente olhou muita coisa, muito mais ligado a pessoas, como você falou, uma software house, ou gente que entrega projeto. Então, eu que tenho um background de consultoria, me senti à vontade, porque falei, putz, aqui é mais gerir time, é entregar e tal. Até coisas mega hardcore, assim, cybersecurity, o cara que vai lá e desenvolve coisas muito complexas. Quando a gente foi muito para esse lado de cyber ou de coisas mais, enfim, tensas no que é tecnologia mesmo, dá um pouco de frio na espinha, a gente tende a olhar, será que vale a pena? Será que ela já está na maturidade que a Tamara falou de, putz, eu entro aqui para gerir uma empresa, uma corporação e não um produto de serviço? Eu acho difícil o cara ficar totalmente alheio, não conheço, não sei nada. Então, acho que assim, você vai ter que ter parceiros no processo, e aí entra o tipo de serviço que vocês fazem, que eu acho que é vital para quem é outsider, né? E acho que, inclusive, é um tipo de serviço que vai ajudar a gente a tomar a decisão. Falar, putz, cara, aqui é too much para mim, porque a minha é muito profundo, precisa ter um cara do mercado, mesmo que eu deixe a turma lá, eu vou desandar. Então, acho que tem esse lado. E tem um outro lado que também a gente entra em empresas não tão pequenas assim, e que tem alguma estrutura, então, em geral, você também tem um time, você tem um middle management, seja tech ou não, a gente precisa ficar confortável que você vai estar com gente que conhece, porque, ok, não é tech, mas é um setor logística, que eu não manjo nada, não tenho histórico, não sei o que, eu preciso de gente lá que conhece e tal. Então, nesse sentido, é parecido, né? O desafio de gerir. A gente está muito mais numa gestão lateral e tem que ter a gente, pessoal técnico. Boa, não, concordo. Eu acho que é bem isso mesmo. Não tem como a gente saber tudo. Eu acho que um dos grandes pontos é realmente se cercar de profissionais que de repente te ajudem, porque no final das contas vocês vão tocar isso a empresa em si, então precisa entender. Eu acho que é tanto da parte de pessoas também, que é super importante para quem adquire, né? A parte de RH, vocês acabam absorvendo, às vezes, o trabalho da vida do empreendedor, né? Que é o bebê dele, e acaba passando, a sucessão acaba sendo vocês. E aí eu acho que eu vou jogar aqui para vocês ajudarem a responder a pergunta do Eduardo Bonfim, que é como vocês acham que a estrutura da transação ideal, assim, para um search? Que você... Acho que vão ter um pouco de divergência, mas o que vocês acham que é ideal, de repente, para a Vita e para a Grit? Acho que a estrutura ideal é que o comprador e o vendedor saem felizes, né? Depois da transação. E parece óbvio isso, mas no final do dia, acho que isso é algo muito importante para um search fund, né? A gente não quer comprar por comprar, saber que paguei super barato e agora é isso.
porque no final existe um vínculo, né? Até acho que liga com uma outra pergunta embaixo, que fala sobre seller dynasty ou coisas do tipo. A ideia é que você tenha uma relação muito boa com o vendedor, porque de qualquer forma você vai precisar aprender muito com ele. Vai ter sempre um período de transição, né? Então, primeira parte, a estrutura ideal é que todo mundo saia feliz e confortável, né? Então, nós como searchers, nossos investidores e o vendedor. Agora, acho que do ponto de vista mais prático, acho que, como todo mundo sabe, né, fundos têm uma taxa de retorno alta, né? Tem uma taxa contratada super alta. Então, no final do dia, a gente precisa ter algum conforto de que a gente vai bater isso. Então, alguma quebra entre equity, dívida, sendo dívida com o próprio vendedor, ou dívida com o banco, ou enfim, qualquer outra entidade, são coisas importantes para gerir melhor o custo de capital. Mas, além disso, acho que tem muito a ver com qual é a tese de investimento. Então, se a sua tese é uma tese de consolidação, por exemplo, talvez você não queira alavancar muito a empresa porque você quer ter caixa livre para um crescimento de M&A. Ou tem um crescimento vindo pela frente, a empresa é intensiva em capital de qualquer forma. Então, acho que não tem uma regra de ouro, mas no final vai ser uma forma de você garantir que todos saem felizes da mesa. O custo de capital está relativamente, na medida do possível, controlado. E ele não inviabiliza a execução da tese. Eu acho que a gente pensa pelo menos por aí. Assim. Não, você concorda, você não tem nada para agregar. Pô, Rodolfo, próxima vez você que vai responder primeiro, hein? Não você ficar fazendo piggyback na Tamara. Boa. Não, mas acho que é justo, assim, é uma resposta bem... Também não queria nada para acrescentar. Do que eu acho que para vocês dois trazem um ponto bem interessante, assim, e eu queria... O Rodolfo é nosso homem dos dados, então eu vou jogar isso para você primeiro, Rodolfo. O que você acha que são as tendências, ou então o que é o futuro desenvolvimento do mercado de search fund no Brasil? Isso quer dizer na América Latina, né? Porque o Brasil acaba sendo o maior player nisso também. Mas na Latam, o que vocês veem aí para potenciais novos colegas se juntarem a vocês, para a gente ter um pessoal mais na frente de certs? Até porque o pessoal que está ouvindo, né, por experiência própria, tanto o meu histórico, da Tamara e do Rodolfo, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande para fazer deals estratégicos, e aqui temos dois exemplos de dois searches que estão habilitados, com fundo aberto, procurando, e que a gente sabe que realmente acaba sendo, de repente, o match perfeito, né? Então, existe uma alternativa super interessante, um fundo desse, um veículo desse para o mercado e para um potencial exit para o empresário, né? Como que vocês estão vendo isso? Então, vou deixar você primeiro, Rodolfo. Vamos lá. Cara, eu acho assim, esse é um mercado que nos Estados Unidos e parte da Europa, ele é maduro, tem mais de 30 anos, tem mais de 200 fundos de atuação. Tem fundos que só investem em search fund, então tem um ecossistema maduro que a gente pode olhar e falar, putz, dá para chegar lá, dá para ir naquela direção. No mundo, Brasil, Latam é mais ou menos 40% dos fundos, né? Esse último estudo que deu. Então, Brasil tem de 20 a 30, tem número que é 24, tem número que é 30, mais ou menos em torno de 30 fundos. México tem uns 37, México está um pouquinho à frente, até pela proximidade com os Estados Unidos, mas assim, a gente tem uma relevância em número de fundos atuando. O desafio nosso, o próximo desafio nosso aqui é começar a ter os exits para mostrar o retorno. Então, a grande barreira que a gente vai ter que romper aqui também dá o retorno que tem dado lá fora, que é altíssimo, que é super consistente e tal. Se isso começa a acontecer, eu acho que tem tudo para ser um boom. E assim, aqui eu acho que a terra é mais fértil até do que lá, porque a gente tem mais microempresas, pequenas empresas, a gente tem um mercado com menos profissionalização nessa base, vamos dizer, das empresas, ou seja, muito espaço para a gente entrar, agregar valor, crescer e sair. Obviamente, a gente está em mercados que são emergentes, não é à toa, a gente está crescendo muito mais, enfim, nos mercados específicos, tem muito mais oportunidade, na minha visão. E um ponto que eu acho interessante é que o modelo, ele tem uma junção ele atende interesses de todo mundo de uma forma muito positiva. Então, assim, do investidor do ponto de vista de retorno, do searcher do ponto de vista de carreira e expectativa financeira é muito legal, mas do vendedor, e eu acho que esse é o ponto que a gente tem que mais trabalhar no Brasil, é uma baita saída boa, assim, porque... muitas dessas empresas não teriam saída do outro lado, não teriam sucessão,
o cara ia ter que ficar trabalhando lá até o fim, e muitas vezes ele ia ter que, não sei como é que ele ia resolver essa questão. Se ele tem uma venda para um estratégico ou para um fundo de private equity maior, muitas vezes ele sofre um pênalti muito grande, não só em preço, quanto na transição. Então, muitos desses caras que a gente conversa falam, putz, eu não quero ficar 5 anos lá trabalhando e tendo que entregar, e a gente dá uma liberdade mais rápida, uma liquidez mais rápida, e o último ponto é que a gente dá para o cara uma chance de ver a perpetuidade do sono dele, porque de fato para a gente vai ser o nosso sonho que a gente vai levar à frente. Assim, isso não é balela, isso é verdade. A gente vai entrar e vai querer crescer, é o nosso interesse. Então não faz sentido a gente destruir valor, né? Diferente de outros tipos de transação que podem simplesmente acabar com a empresa para pegar sinergias. Então, eu acho que assim, é um negócio que atende muito bem o vendedor, atende uma galera que tem vontade de empreender com estrutura, com mentoria e tal, e para os investidores a se provar ainda aqui, mas eu acho que vai, porque os cases que estão aí na rua estão indo bem, pode ter o mesmo tipo de retorno lá fora. Então, eu acho que é positivo o outlook, assim. Acho que é isso mesmo. Concordo com o Rodolfo. Acho que a perspectiva é super positiva. Bom, agora eu vou passar um pouco para algumas perguntas que a gente está chegando na fase final, senão eu vou alugar muito vocês. Mas eu poderia ficar aqui assim por horas falando. Quem chegou mais cedo conseguiu pegar um pouquinho do nosso backstage, gente, mas aí a gente vai ver como vai disponibilizar isso para vocês. Mas Tamara e Rodolfo, assim, como que para vocês foi o processo de captação, assim, como foi o processo? Eu sei que no seu caso, né, Tamara, a maior parte dos investidores são externos, né? Então, como foi esse processo para vocês? E aí também a pergunta mais relacionada a fizeram a captação, já setaram o fundo pós-MBA direto ou direto do mercado de trabalho? Tamara chegou a falar um pouquinho sobre a experiência dela também no comecinho, mas acho que vale um remember. Bom, acho que a minha experiência da vida foi um pouco diferente, assim, por um lado, o primeiro foi no meio da pandemia. Então, acho que o fundraising clássico, ele envolve um roadshow e as pessoas geralmente conhecem presencialmente a maior parte dos investidores durante o processo. No nosso caso, foi um pouco diferente. E talvez essa impossibilidade de ter reuniões presenciais fez com que nosso fundraising fosse um pouco mais rápido. Então, a gente teve 7 semanas de fundraising, 7 semanas super intensas, em muitos fusos horários diferentes, mas no final, acho que a gente, talvez esse é o ponto para a gente mais importante do que o fundraising em si, ou do que a duração do fundraising, né? Porque a duração ela tem muito mais a ver com a disponibilidade das pessoas em fazer reunião com você, e com ágil você vai ser para retornar qualquer tipo de demanda que surja disso. Mas a gente teve um tempo de preparação muito maior, né? Então, quando a gente decidiu de fato captar o fundo, a gente já tinha conversado com todos os outros searchers que tinham captado recentemente. A gente já tinha conversado com vários investidores locais e internacionais de uma forma super aberta e pré-captação, só comentando que temos essa intenção. E isso fez com que, quando a gente decidiu, né, agora é a hora, né, a gente só ligou, mas já tinha um cronograma muito bem definido, a gente sabia quem eram os investidores que a gente queria, qual era o perfil de cada um. Então, acho que a estratégia de captação, ela é mais importante do que a execução em si, sabe? Boa, e no teu caso, Rodolfo, não dá pra você falar que concorda. Quase concordo. A gente também estava na pandemia e tal, mas acho que o diferencial aqui do lado meu e do Caio é que a gente escapou um pouco do padrão do Search Fund, que é a turma que sai do MBA e tem essa interação lá nas próprias escolas, né? Enfim, e já faz um pouco esse touch que a Tamara contou. A gente é outsider, não tem MBA, e a gente construiu muito com base nas nossas experiências de vida mesmo, contando um pouco o que a gente tinha feito, e aí acho que isso fez. A gente não tem nenhum dos grandes fundos americanos, acho que o nosso cap table talvez seja o que tem mais investidores brasileiros, e é um cap table que a gente gosta de dizer que está super atrelado à realidade do Brasil mesmo, conhece a operação, são investidores, alguns são investidores novos que nunca tiveram no mundo do search, que a gente trouxe do nosso próprio networking. Então, acho que a gente teve que ser mais criativo nesse sentido, porque a gente não era o padrão do investidor, desculpa, do searcher livro-texto,
demorou um pouco mais, foi no fim de 2020, começo de 2021, porque justamente estava também em pandemia, não teve chance de contar ninguém fisicamente, e a gente não tinha o primeiro item do checklist, que era o MBA. Então a gente teve que provar que, putz, o que a gente teve de vivência profissional suplantava ou era tão interessante quanto a vivência do MBA, né? Mas isso foi legal. Acho que até aproveitando do último Rodolfo, que acho que alguém perguntou algo nesse sentido também. Acho que foi o Kamala aqui. O MBA Search Fund é um modelo que surgiu na academia, né? Então, é muito quadradinho. Tem uma série de características que os investidores têm em mente na hora de selecionar em quem eles vão investir. Eu e o Vitor, por coincidência, também não temos MBA. E acho que Vita e Grit são os fundos mais diferentes nesse sentido. Não é trivial, eu acho que tem desafios adicionais. Talvez o que ajudou a gente foi eu já estar inserida na comunidade do Search Funds há muito tempo. Porque no final, eu acho que o que o MBA traz é menos uma capacidade técnica, um hard skill, e muito mais um step de que essa pessoa entendeu o que é o modelo, né? Então, a maior parte dos searchers que fizeram MBA fizeram alguma matéria relacionada ao assunto, conheceram professores que também são investidores. No nosso caso, a gente precisa provar que a gente tem um histórico aderente e conhecimento de causa grande sem sistema. Então, acho que a ponta, no final, existe um número que diz que 20% dos search funds globalmente são formados por pessoas sem MBA, mas assim, a estatística eu já vi contra, mas ainda assim são 20%, né? Garantindo que você sabe bem do que você está falando, no final, acho que não é essa a barreira. Um ponto legal, acho que até o Rodolfo levantou, né, o fato dos investidores deles serem investidores brasileiros, né, acho que o Brasil é uma coisa, eu estando de fora, às vezes eu tenho dificuldade para explicar para as pessoas daqui, assim, gente, isso é Brasil, entendeu? Isso acontece lá. Como que é essas conversas que você tem tido, Tamara? Acho que nos últimos, vamos falar assim, nos últimos 4 meses, assim, acho que a instabilidade Brasil é uma coisa, o risco Brasil é uma coisa que é nada, né, os investidores externos, eles já estão acostumados em tese com isso. Mas às vezes acontece de, putz, chegou uma empresa, eu vou ter que explicar para eles como é que funciona, é diferente, sabe? A mesma coisa que a gente explicar, por exemplo, mortgage, home equity no Brasil para um investidor gringo, ele não consegue entender que não funciona. Sim. Acho que em 2015 era bem difícil isso, porque acho que o mercado era ainda muito focado em Estados Unidos e talvez Espanha, alguns países da Europa. Mas acho que de lá para cá, o perfil do investidor internacional ficou tão mais global que eles têm mais referências. Então, acho que no final do dia, quando a gente vai apresentar alguma coisa, eles ou já conseguem fazer alguma conexão. Ah, isso é tipo no México. Ah, isso é tipo na Espanha. Às vezes não é exatamente igual, né? Mas no final do dia, acho que só de eles estarem abertos a um sistema que não é o default, né? Entender que existem jeitos diferentes e, no final, como a gente geralmente, né, existe uma similaridade de setores que o Search Funds olham globalmente. Então, quando você fala de um nicho específico no Brasil, sei lá, você fala de tecnologias, que já que a gente está falando do assunto, pejotização, é algo que não é novidade para o investidor internacional. Lá existe uma outra figura, não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente o mesmo risco, mas ele já ouviu falar disso na Argentina, já ouviu falar disso no Espanha. Então, acho que não é... Por um lado, eles estão mais informados, ou eles conhecem, ou eles já viram falar de algo parecido, e isso não é mais um deal breaker como era antes, do tipo, eu não entendo, então eu não vou. É mais não entendo, me explica. Talvez ele pergunte para o advogado dele se é isso mesmo, mas isso não é a barreira principal, sabe? Boa, legal. Eu acho que a gente está encerrando, então eu queria, na verdade, agradecer vocês dois por fazerem parte desse bate-papo, mas última dica, eu acho, para deixar, como tem bastante gente que está interessada no assunto, é um assunto que está aparecendo cada vez mais, né, ganhando mais manchetes, ainda bem. Que seria uma dica, por exemplo, de um episódio, um podcast, um livro, alguma coisa que ajudou vocês essa jornada de searcher, que de repente vocês darem essa dica? Te peguei de surpresa, né, Rodolfo? Tô vendo, mas assim... Tô olhando pro cara aqui pra ele me passar.
passa no chat, assim. O que seria essa dica? Ou então algum conceito, alguma coisa, uma lição aí pro pessoal que quer uma dica no geral, assim, pra quem quer começar. Então, vou ter que... o Rodolfo já recebeu a dica quente. Pode... Não, o meu puxa a sardinha pro nosso, pô. O nosso fundo chama Grit por causa do livro lá, Grit, que é super legal. Eu acho que talvez seja a principal característica que você tem que ter nesse jogo, que é Passion and Perseverance. Então, acho que esse livro vale a pena. Para mim, ele quer dizer muito do que eu acredito, como você vence o jogo. É muito trabalho, acreditar no negócio, fazer bem feito, consistência, como a Tamara falou. Então, esses são os soft skills que estão por trás dessa brincadeira toda, né? Tem toda a parte técnica, tem um monte de coisa que a gente pode falar, mas para mim, acho que a atitude por trás dessa jornada é meio que insana, assim, não é trivial, não é para qualquer um, até porque a gente tem que ter uma habilidade de fazer o search, achar a empresa, não sei o quê, mas também depois você tem toda uma jornada de operar esse negócio. Então, tipo assim, é muito amplo o set of skills e tal, então acho que no final é mais uma postura. E aí esse livro Grit, acho que é da Angela Duckworth, uma coisa assim, é um livro bem legal para usar. Boa, acho que agora, a gente aqui ouve bastante podcast, então tem ele chama Think Like an Owner, é muito legal, ele conta um pouco, são vários, cada episódio fala com algum empreendedor que conta alguma história que se relaciona com empreendedorismo. Várias vezes convidam alguém para o universo de Search Fans. Um outro que chama The Search Fan Podcast, que o nome já diz, que entrevista várias pessoas do mundo inteiro que ou são investidores de Search Fan, ou são operadores, ou alguma classe de Search. Então é muito legal ver as histórias ao redor do mundo. Masters of Scale é um que a gente gosta. Já dando alguns passos para frente, né? Espero que em breve ele seja mais dia a dia. Mas algo um pouco mais técnico, assim, tem um livro que chama Buy Then Build, que fala sobre empreendedorismo por aquisição, né, como se fosse um passo a passo, bem didático, mas que é muito legal para introduzir o conceito, né, de empreendedorismo por aquisição. Ele fala um pouco sobre Search Fund, acho que ele tem muita coisa em comum, mas ele é um pouco mais abrangente. São dicas legais. Eu adorei, vou salvar aqui e eu convido vocês dois para mim depois que vocês adquirirem a empresa de vocês, porque aí a gente bate papo do que acontece do outro lado, né? Porque a gente conversou agora vocês com o fundo, depois quero bater um papo com vocês depois que vocês adquirirem a empresa ali, começarem a absorver, a gente falar dos desafios do pós do search. E pessoal, a gente faz os nossos webcasts todo mês, então aguardem, se vocês quiserem sigam a gente, o nosso site é super fácil, avalia.io. E a gente faz essas entrevistas com experts do mercado, tanto de tecnologia quanto de investimento. Hoje a gente entrevistou as duas feras aí do Search, o Search Raiz, vou chamar vocês de Search Raiz. E obrigada demais pela participação, pessoal. Obrigada pelo... Valeu, foi um prazer. Daqui a alguns meses a gente está de volta, então. Isso que eu ia falar, pode marcar para julho, mais ou menos. Tô otimista. Fechou. Fechado. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau.